Olá pessoal, hoje nós vamos para mais uma aula, a última antes da nossa avaliação, e hoje nós vamos estar falando sobre as reações químicas. Quando nós falamos em reação química, nós podemos dizer que é uma coisa que acontece quando um material passa por uma transformação em que a sua constituição muda, ou seja, seus átomos eles se rearranjam para formar novas substâncias. Então, gente, a matéria ela pode sofrer dois tipos de transformações, ou ao menos dois tipos de transformações principais. Pode ser uma transformação de natureza física ou química. A transformação física é quando acontece a mudança na substância, mas não se altera a natureza da matéria, ou seja, não muda a sua composição. Por exemplo, quando a gente corta um pedaço de madeira, a gente fez uma transformação com a matéria, mas foi um fenômeno físico porque ainda continua sendo madeira. Se a gente pegar também uma quantidade de água, colocar no congelador, ela vai se transformar em gelo, só que a constituição ainda é a mesma, embora haja um rearranjamento molecular, mas nós conseguimos trazer o gelo de volta para a água, né? Então isso aí são fenômenos físicos, são transformações que são reversíveis, a gente consegue trazer de volta a substância que era antes, né? No caso da madeira, a gente cortou a madeira, mas ela não deixou de ser madeira, ela continua com a sua mesma composição. Por outro lado, uma transformação ou um fenômeno químico ele acontece quando a natureza ou a composição da matéria ela é alterada. As partículas iniciais, tanto pode ser moléculas, átomos ou aglomerados iônicos, eles são como se fossem desmontados e há um rearranjamento que se formam novas moléculas. Elas são aglomerados, são átomos, etc., né? E aí nós temos novas substâncias. Quando acontece isso, quando acontece uma transformação ou fenômeno químico, aí nós dizemos que nós temos uma reação química, que é toda combinação entre as substâncias que dão origem a outras que passam a apresentar propriedades diferentes, né? No caso da diferença que eu citei em relação à madeira, se eu cortar a madeira, ela ainda continua sendo madeira. Se eu der uma forma diferente, ainda é madeira. Mas se eu pegar essa madeira e queimar, transformar ela em cinza, aí eu não consigo trazer a cinza de volta e fazer com que eu tenha novamente a madeira, entendeu? E aí, nesse caso, nós tivemos uma reação química, que foi uma transformação que originou outra substância com propriedades diferentes, né? Vale lembrar ainda que nas reações químicas, as substâncias iniciais, o que nós temos antes da reação, são chamadas de reagentes e a substância final são chamadas de produto. Essas reações elas são representadas por meio de equações químicas que segue a estrutura que vocês observam aí no slide, né? Nós temos de um lado as substâncias que vão sofrer a reação, que são chamados de reagentes, indicado logo depois tem uma setinha que vai indicar em que esses reagentes vão se transformar, que são os produtos, certo? Então, no segundo membro da equação, nós temos aí já o produto depois da transformação, depois que ele sofreu a reação química, certo? E uma reação química, ela ocorre dependendo das condições que nós temos também, né? Seja a temperatura, a concentração de substâncias, né? E o contato entre os elementos químicos envolvidos. Essas reações elas podem acontecer tanto de maneira rápida ou de maneira lenta. Para a gente representar através de uma reação, representar uma reação química através de uma equação, né? Então, como eu acabei de falar, a gente coloca aí no primeiro membro da equação, observe aí um exemplo, eu tenho o ferro mais duas moléculas de ácido clorídrico, o 2HCl, né? Duas moléculas de ácido clorídrico, que quando reage com o ferro, nós vamos ter como produto o gás hidrogênio mais o cloreto de ferro, que seria o produto dessa reação do ácido clorídrico com o ferro. E as reações elas podem sofrer influência também do calor, pode sofrer influência da luz e dos catalisadores. Esses catalisadores são dispositivos que provocam vamos dizer assim, um aumento na velocidade das reações, faz com que ela aconteça mais rapidamente.
E as reações, nós temos alguns tipos de reações aqui, que a gente vai falar o que é cada uma delas, né, e como é que elas ocorrem. Um dos tipos de reações, como é que acontece essa transformação? Uma delas é a reação de síntese. Essa reação também é chamada de adição. Uma reação de síntese, duas substâncias combinam para formar uma nova substância, com uma estrutura mais complexa. Eu tenho duas substâncias simples, observa aí A mais B, são substâncias formadas por um único elemento químico, mesmo que haja mais átomos na molécula, mas eu tenho apenas uma única substância. Então eu vou somar duas substâncias simples e obter uma substância composta. Um exemplo, quando nós temos aí a reação do magnésio com o oxigênio do ar. Eu tenho aí duas moléculas de magnésio, esse S indica que é no estado sólido, e uma molécula do gás oxigênio, no estado gasoso, o G é de gasoso. Indica, entre parênteses, aí, na equação, indica qual é o estado físico que essa substância, que esse elemento químico ou que essa molécula se encontra. Então, a reação de duas moléculas de magnésio com uma molécula de gás oxigênio, nós vamos ter como resultado o óxido de magnésio. Esse óxido de magnésio é um tipo de fertilizante, tá? O mais concentrado de magnésio que nós encontramos, tá? Mas não é o nosso objeto de estudo agora. O que vocês podem observar até pela figurinha abaixo, nós temos duas substâncias simples e nós simplesmente somamos. Daí o nome síntese ou adição, que é uma reação que acontece quando nós pegamos duas substâncias simples, juntamos e aí nós temos a formação de uma substância composta. Um outro tipo de reação que nós temos é a reação de análise, também chamada de reação de decomposição, porque ela é o contrário do que nós vimos anteriormente, é o contrário da reação de síntese. Na reação de síntese você tinha duas substâncias simples que juntando formavam uma composta, já que na reação de análise ou decomposição, ela é quando uma substância ela se decompõe e forma outras com estruturas mais simples, né? A gente observa tanto na representação acima da equação, uma substância A é decomposta e aí você tem duas outras substâncias, a substância B mais a substância C com a estrutura mais simples. E algumas dessas reações de decomposição acontecem devido à eletrólise, à fotólise ou à pirólise. O início da palavra aí, ele já é bastante sugestivo e nos mostra qual fator que foi responsável por essa decomposição. Na eletrólise, isso acontece quando a substância se decompõe pela passagem de corrente elétrica. A fotólise, foto de luz, é a decomposição da substância devido à ação da luz. E a pirólise é a decomposição sofrida pela ação do calor ou do fogo, né? Consequentemente, acontece uma liberação ou absorção de energia. No caso dessas reações, né, vai ser objeto de estudo um pouco mais tarde e vai ser estudado as reações que podem ser tanto endotérmicas ou exotérmicas, que vai implicar na absorção ou liberação de calor. Mas nosso objeto de estudo agora é só entender que são esses os fatores principais e que recebem alguns nomes especiais que provocam a decomposição dessa substância, de uma substância mais complexa em uma substância mais simples. Aí vocês podem observar que a gente tem duas moléculas, aí nós temos do primeiro lado da equação, né, você tem duas substâncias diferentes e quando há decomposição, você tem duas substâncias simples, duas substâncias de estrutura mais simples, que são o produto dessa reação. Nós temos ainda uma reação de simples troca ou deslocamento. Essa reação ocorre quando uma substância simples interage com uma composta. Aí a gente também vai ter no final uma substância simples e outra composta, mas observem aí que houve uma troca. Se eu colocar uma substância A simples mais uma composta formada pelos elementos X e Y, lembrando que essas letras elas são apenas usadas para representação e não tem relação com nenhum elemento, né? Só para representar substâncias diferentes. Aí você tem
observe que teve o deslocamento da substância Y, ela se juntou ao elemento A. Então, nós temos ainda uma substância composta, só que houve um deslocamento, né? Um exemplo aí, uma lâmina de zinco é introduzida em uma solução aquosa de ácido clorídrico. Ela sofre uma transformação, vai ocorrer a formação de cloreto de zinco e o gás hidrogênio vai ser liberado, né? Então, observe aí abaixo o zinco no estado sólido, mais 2 moléculas de de ácido clorídrico, né, que é uma solução aquosa, vai gerar como produto o cloreto de zinco, uma solução aquosa, mais o gás hidrogênio, certo? Então, observem que aconteceu o quê? Aí o deslocamento do zinco, né, e houve a liberação de gás hidrogênio. Então, isso significa que não deixou de ser uma substância simples, mas uma composta, mas houve a troca de um dos elementos com o outro. Poderia ser, no caso aí eu tenho A mais XY, deu AY mais X, ou poderia ser AX mais Y também, né? Essas letras aí são apenas sugestivas para dar uma ideia de que houve a troca, houve o deslocamento de um dos elementos químicos para outra molécula. E a reação de dupla troca, ela acontece quando dois reagentes eles reagem formando dois produtos. Nesse caso aqui, são os reagentes, eles são duas substâncias compostas, tá? No caso anterior, a gente tinha uma substância simples e houve apenas o deslocamento de um dos elementos para outra molécula. Mas na reação de dupla troca, acontece a troca de dois elementos. Observem aí, AB mais XY, deu AY mais XB. Então, eles fizeram uma troca. As duas substâncias eram compostas e elas fizeram a troca aí de um elemento com o outro. E continuou duas substâncias compostas, certo? A ilustração abaixo mostra como isso acontece. E nós temos como exemplo a reação entre o ácido sulfúrico, H2SO4, que é uma solução aquosa, com o hidróxido de bário, que também é uma solução aquosa. Quando você colocar essas duas substâncias compostas juntas, nós vamos ter duas moléculas de H2O no estado líquido, que é a nossa conhecida água, a água no seu estado puro, mais o sulfato de bário, que é o BaSO4. Aí o sulfato de bário ele vai se encontrar no estado sólido, certo? Então, essas reações aconteceu a troca de cada uma das moléculas. Um dos elementos foi trocado com o outro e nós continuamos com duas substâncias compostas. E para a gente terminar, né, só dando alguns exemplos de reações químicas que acontecem no nosso dia a dia. Tá? A todo momento nós temos reações químicas que acontecem ao nosso redor, mas alguns exemplos bem conhecidos que todos conhecem aqui, né? O processo de digestão, quando nós ingerimos alimentos no nosso organismo, no nosso sistema digestivo, acontecem reações químicas, né? A quebra dos alimentos, acontecem algumas reações onde parte daquilo que foi essencial o nosso corpo vai absorver e outra parte vai ser eliminada. Quando vamos preparar um alimento na panela também, né? Quando nós vamos cozinhar, nós estamos trabalhando num processo de reação química. A combustão dos veículos, né, a queima dos combustíveis no interior dos motores, também é um exemplo de reação química. O aparecimento da ferrugem, a reação do ferro com o oxigênio vai formar a ferrugem, né, o óxido de ferro, né, que nós conhecemos popularmente como ferrugem, né, também é uma reação química. E outros também, como a fabricação de remédios, o registro fotográfico, né, principalmente aí quando a gente falou lá da luz, o uso do flash é um exemplo de reação química onde nós utilizamos a luz, né, a reação de decomposição onde nós temos a fotólise, né. Extintor de incêndio, a queima da parafina da vela, né, ou queima de qualquer outro material, uma explosão também. Explosão é um exemplo de reação rápida que acontece com materiais explosivos como a pólvora, né, que é utilizado na grande parte dos fenômenos que acontecem as explosões, ok? Então nós temos ainda algumas anotações sobre as reações químicas, mas algumas delas a gente vai ver lá no ensino médio, quando a gente estiver trabalhando com as reações, e a gente vai
detalhar mais e observar também o balanceamento, observar como se dá e tratar de uma maneira mais abrangente, certo? Por enquanto, nós vamos só entender o que é uma reação química, quais são os tipos de reações químicas e como elas acontecem. Nós vamos ficar por aqui, bons estudos e até a próxima.